Voltei, galerinha. Deu um bug no vídeo, perdi o final da gravação. Então eu vou, nesse segundo vídeo, terminar os princípios que estavam faltando, né? Os últimos princípios aqui. No vídeo anterior, a gente terminou falando sobre a especificidade do treinamento, né? O princípio da especificidade que nos diz, que nos direciona para as características específicas de cada modalidade que a gente está trabalhando. Então, eu devo principalmente fazer uma leitura da modalidade que está sendo trabalhada para eu entender quais são as capacidades biomotoras que fazem parte dessa modalidade para que o meu direcionamento do meu treinamento seja específico para para essas capacidades, tá? Então, assim, ó, em relação às capacidades biomotoras, deve predominar a capacidade dominante do esporte em treinamento. Por exemplo, na maratona, a capacidade dominante é a resistência. Isso não significa que outras capacidades não serão trabalhadas em determinadas fases do treinamento. Então, se eu vou trabalhar com um atleta, como no exemplo de maratona, onde eu tenho uma capacidade específica, né, o caso da resistência, eu devo trabalhar força com ele? Sim, em algumas fases do treinamento eu vou trabalhar força, em outras fases eu vou priorizar a flexibilidade, em outras fases eu vou priorizar a potência, porém, né, o foco principal da modalidade é a resistência. Então, toda a minha performance ela é focada em volta da resistência. A resistência vai estar no centro. O objetivo principal da especificidade desse esporte é a resistência. Todas as outras capacidades elas devem ser treinadas de maneira a complementar a resistência para que tenha ganho de performance dentro dessa modalidade. Pode acontecer de algumas modalidades ter combinação de capacidades, não ter apenas uma capacidade como a principal, né? Esportes como natação, canoagem, lutas, você vai trabalhar resistência e vai trabalhar força. Então, eu tenho um volume alto de movimentos, como braçadas na natação, golpes na luta, e eu preciso, ao mesmo tempo que esse volume alto de movimento seja gerado com uma força grande. Então, eu preciso conciliar duas capacidades biomotoras. Agora, eu tenho duas capacidades no centro, as demais capacidades estão auxiliando essas duas capacidades principais que vão ter força. Vai ter momentos na minha periodização que eu vou trabalhar mais força, vai ter momentos que eu vou trabalhar mais resistência, mas próximo à competição, ambas, força e resistência, precisam estar altas. Isso pode acontecer com diferentes capacidades físicas em diferentes modalidades. E pode ter, além disso, tem outras coisas, tipo juntar força e velocidade quando tem potência, né? Trabalhar resistência e velocidade, quando a gente chama de resistência de velocidade, pode juntar agilidade e flexibilidade, trabalhando mobilidade em outros esportes. Enfim, especificidade é direcionar para a capacidade biomotora daquele esporte, daquela modalidade. Então, eu jogo a capacidade principal no centro da atenção do meu foco de treinamento e todas as outras capacidades não deixam de ser trabalhadas, mas ela auxilia a capacidade principal para que eu tenha aumento da performance. E por último, interdependência de volume e intensidade, né? O que esse princípio da interdependência de volume e intensidade nos mostra? Bom, nada mais exemplifica tão bem do que a gangorra, né? Esse desenho de gangorra aqui. O que acontece? Quando eu tenho um, uma intensidade alta, e o que é intensidade? Bom, intensidade é tudo aquilo que dá qualidade ao treino. Tá? Volume é tudo aquilo que dá quantidade. Então, a quantidade de quilômetros, a quantidade de sessões, a quantidade de tiros, a quantidade de séries, enfim, tudo que for número que dá quantidade é volume. Tudo aquilo que dá qualidade é intensidade. Então, a velocidade da corrida é intensidade, a quantidade de peso que está sendo levantado é intensidade, tá? O intervalo é intensidade. Quando eu aumento a intensidade, quando eu aumento a intensidade, obrigatoriamente o meu volume baixa. Quando eu aumento o volume, obrigatoriamente a intensidade baixa. Essa relação ela é direta, interdependente, tá? Como assim? O exemplo mais clássico que eu posso dar para vocês. Quanto tempo os corredores levam, os elite leva para correr 100 metros? 10 segundos? Beleza, 10 segundos. Quanto tempo leva para correr 1 quilômetro? Não é
uma conta demais aí no caso. Por quê? Porque quando eu aumentei o volume, eu passei de 100 metros para 1 quilômetro, eu aumentei em 10 vezes a distância, o volume da corrida, eu obrigatoriamente diminui a intensidade. Eu não consigo manter a velocidade com que se corre 100 metros durante 1 quilômetro, muito menos com 5, muito menos durante uma maratona, senão eu ia terminar a maratona em 20 minutos. Entende? Então, toda vez que eu aumentar o volume do meu treinamento, a intensidade ela vai cair e eu preciso respeitar isso. Porque se meu aluno está acostumado a trabalhar com um volume, né, X e a intensidade Y, se eu aumento o volume, a intensidade ela vai cair, ela vai precisar cair. Não tem como eu tentar aumentar o volume e a intensidade ao mesmo tempo e exigir do meu atleta que ele tire pedra de água de pedra. Não dá. Se eu aumentar um, o outro vai sofrer consequências. Então, se eu quero priorizar uma capacidade que precisa de mais intensidade, como a força, como a potência, eu tenho que trabalhar volumes menores. Se eu quero trabalhar capacidades que vão exigir mais volume, né, como a resistência, eu tenho que entender que eu não posso pedir para o cara fazer um grande volume de treino com uma intensidade muito alta, tá? Então aqui, como eu falo para vocês, ó, o volume é quantidade e a intensidade é a qualidade dessas características físicas, tá? Esse vídeo ficou curtinho, foi só o que faltou do outro vídeo que a gente já falou, tá? Fecha a nossa aula aqui hoje, então, com essa frase de Abraham Lincoln: se eu tivesse 8 horas para derrubar uma árvore, passaria 6 afiando o meu machado, né? E nada mais nessa época agora de a gente ficar em casa mais tempo, refletir um pouco mais sobre a vida, ver sobre as nossas coisas, do que aproveitar esse tempo a mais para afiar o machado, ler mais, estudar mais, né? Nos dedicar mais para afiar o nosso machado, porque quanto mais pronto estivermos, quanto mais apto estivermos, quanto mais buscando a nossa excelência estivermos durante todo o nosso tempo, durante toda a nossa carreira, melhores profissionais nós seremos, mais bem-sucedidos nós seremos. Então, afinem o machado de vocês, deixem ele lambendo a lâmina mesmo, para precisar de poucas machadadas aí para derrubar essa árvore. Tudo bem, pessoal? Fiquem em casa, se cuidem, tá? Tomem bastante água, pratiquem exercício físico, mas de baixa intensidade, tá? Quem quiser saber um pouco mais sobre sistema imune, exercício físico, dá uma visitada no meu perfil lá, vê um post que eu fiz. E quem tiver mais interesse, me procura que eu mando artigos relacionados a isso, tá? Tenho bons artigos relacionados ao sistema imune. Se cuidem, cuidem da sua cidade, cuidem do nosso país e vamos que vamos, logo estaremos juntos presencialmente novamente, tá? Um beijo no coração, fiquem bem. Tchau, tchau.